Nós estamos recebendo aqui hoje nos estúdios da TV Banqueta o nosso colega Dr. Marcelo Augusto. Dr. Marcelo foi juiz da Vara de Execuções de Belo Horizonte e agora está na segunda Vara da Infância e Juventude, também de Belo Horizonte. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo. E eu gostaria de lhe dar o espaço para que o senhor se apresente de uma forma mais arredondada para os nossos telespectadores. Muito obrigado, Dr. Juarez. Uma honra muito grande estar aqui participando desse programa seleto. A gente sabe muito bem da audiência alcançada. Eu me dirijo também aos telespectadores. E agora, já me apresentando, meu nome é Marcelo Augusto Lucas Pereira, estou no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, atuando como juiz de direito desde 2004. Portanto, agora, em agosto passado, completei 21 anos de carreira, dos quais 7 foram no interior do estado, comarcas de João Pinheiro, onde eu iniciei, e logo na sequência... Só um instantinho, onde eu fui delegado pela última vez. Olha que coincidência. A comarca bem conhecida então, né, doutor Juarez, pelo senhor, situa-se no noroeste mineiro, né, ali já a caminho de Brasília. Na sequência eu passei por Lagoa da Prata, já na região central aqui de Minas Gerais, sempre como titular, e a partir de abril de 2012 em Belo Horizonte. A minha trajetória em Belo Horizonte, durante um bom tempo, foi como juiz auxiliar, e aí nessa condição eu me dediquei muito ao direito penal. Eu tenho uma afinidade muito grande com essa matéria, e dentro do aspecto do direito penal, que é muito amplo, né, eu passei por um período considerável na Vara de Execuções Penais, ali ficando por cerca de 6 anos. De 2 anos para cá, assumi a titularidade da segunda Vara Civil da Infância e da Juventude da comarca de Belo Horizonte. Que ótimo. Doutor Marcelo, e no período em que o senhor esteve lá à frente da execução, o senhor se dedicou, né? O tempo do juiz é muito curto, mas se dedicou aos estudos e publicou uma grande obra, As Mulheres em Restrição de Liberdade, a percepção das recuperandas na PAC feminina de Belo Horizonte. Doutor Marcelo, conte-nos como é que foi esse preparo desse livro, como é que o senhor encarou essa situação? É uma história muito curiosa, doutor Juarez. Na verdade, eu fiquei à frente, como eu disse, né, da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte por cerca de 6 anos, e de lá saí em 2022, aproximadamente. Bom, o fato é que durante todo esse período em que eu estive lá, né, o magistrado ele está sempre trabalhando, né, no seu dia a dia, na nossa rotina puxada de trabalho, né, muitas oriente, sobretudo numa matéria como essa. Tinha lá, sob a minha jurisdição, cerca de 30 mil processos, um único magistrado assumindo a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento das várias modalidades de pena existentes no nosso ordenamento, em especial a pena de privativa de liberdade. E aí, trabalhando e fiscalizando o cumprimento da pena corporal, eu então me responsabilizei por pessoas do sexo masculino e também feminino. Uhum. E foi a partir desse momento que eu comecei a identificar muitas diferenças comportamentais entre mulheres em privação de liberdade e homens em cumprimento de pena. Isso foi me despertando a atenção, eu fui tendo um olhar um pouco mais sensível, cada vez mais humanitário em relação às mulheres, pelas suas diversas particularidades. Uhum. E o fato é que, logo depois da minha saída da Vara de Execuções Penais, é que eu tive finalmente a oportunidade de ingressar em um curso de mestrado oferecido pela Universidade do Estado de Minas Gerais, que é o UENG, mestrado esse profissional em Segurança Pública e Cidadania, classificado pela CAPES como dentro da área de Ciências Políticas, portanto, num aspecto muito grande, multidisciplinar. Um mestrado que oferece Sociologia, que oferece a própria Ciência Política, com aulas de Antropologia, também o Direito. E ali dentro eu busquei o estudo da criminologia do ponto de vista da sociologia. E me enveredei então nesse viés, nesse foco de estudo, direcionando desde o princípio as mulheres em cumprimento de pena. Pelo entendimento de que, além das suas especificidades, ainda hoje elas são abandonadas do ponto de vista das políticas penais. São invisíveis, são esquecidas pelo poder público.
E nesse sentido, eu concluí o meu curso de mestrado em 2 anos. A minha dissertação levou esse título, Mulheres em Privação de Liberdade, a percepção das recuperandas na APAC Feminina de Belo Horizonte. Foi o recorte dado, porque é um curso feito em 2 anos, não teria condições de ampliar o estudo, né, alcançando outras unidades prisionais, ou mesmo buscando outras fontes. E são poucas também as que se dedicam ao encarceramento das mulheres, né? Exatamente. A literatura é muito escassa, doutor Juarez. Especialmente no Brasil. Eu tive uma dificuldade muito grande de encontrar realmente obras que tratam das mulheres em cumprimento de pena. A bem da verdade, nós temos aí algumas obras e alguns livros que são objeto de consultas constantes, mas que não seguem exatamente o tratamento dado e o estudo feito neste livro, que é fruto da dissertação do mestrado. Então, na realidade, o que me moveu inicialmente foi a aprofundar o estudo, foi o meu desejo de realizar um mestrado. E sempre, já desde o princípio, com a ideia de estudar as mulheres em privação de liberdade, com recorte na APAC Feminina de Belo Horizonte, porque eu tive a honra também de participar de sua instalação em dezembro de 2019. Isso para mim foi muito gratificante. E eu já vi as diferenças entre a APAC e o sistema prisional chamado convencional, né? Que são gritantes. São gritantes. Exatamente. E ali dentro me aprofundei, portanto, né? Busquei ali fontes de estudo as mais variadas, autores estrangeiros também renomados, estudiosos brasileiros, até que houve a defesa da dissertação de mestrado recentemente, ano passado, em 2024, e, por obra do acaso, essa dissertação veio se tornar este livro, né, que nós estamos apresentando aqui hoje. E é um livro que traz aqui uma dedicatória ao INESP. Sim. Né? O INESP é o Instituto Nova Alimentos de Estudo do Sistema Penitenciário, e essa obra do Dr. Marcelo será incluída no nosso Centro de Memórias do Sistema Penitenciário. Ficará para sempre obrigado, aí à disposição dos estudiosos dessa área. Doutor Marcelo, alguma coisa muito específica levou o senhor à escolha desse foco na mulher em restrição de liberdade? O senhor já disse alguns aí, mas teve algum que chamou mais atenção, despertou mais a sua atenção para esse estudo? Eu comecei a identificar muitas diferenças comportamentais, doutor Juarez. E comecei também a identificar com muita clareza a invisibilidade da mulher. Nós podemos falar aqui de seu conhecimento, né, como magistrado que atuou por longo tempo à frente das várias execuções penais aqui de Nova Lima, inclusive, que as mulheres têm como espaço destinado para serem recolhidas e privadas de liberdade uma arquitetura que é feita para o homem. Eu aqui tive, durante um período grande, mulheres cumprindo pena no mesmo espaço que os homens. É óbvio que em celas separadas, mas uma cela de frente à outra cela. Uma com mulher e outra com homem. Sim, esse descaso que nós sabemos muito bem, né, que existiu no passado, felizmente hoje não mais. Agora, de qualquer maneira, continua, né, o chamado estado de coisa inconstitucional. Nós sabemos que ainda existem falhas gritantes, né, que deveriam ter sido já urgentemente reparadas pelo Poder Público. O Poder Judiciário entra aí até num papel um pouco similar ao do Executivo, né, assumindo uma atribuição que não é nossa, né, mas acaba que, enquanto juízes vocacionados que somos, né, preocupados com os seres humanos, com o cumprimento de pena digno, né, a gente não se arvora de assumir essas responsabilidades, né, tentando ali fazer o melhor possível para que efetivamente a reintegração, que é o cabo último da lei, e penso eu também, né, o sentimento maior da sociedade, o desejo maior, seja efetivamente alcançado. Mas então eu comecei a identificar vários pontos que me chamaram a atenção. Via muito sofrimento nas mulheres, doutor Juarez. Distanciamento da família, filhos, sobretudo. E mulheres essas que me traziam um relato de abandono, especialmente de um companheiro, no primeiro plano, mas também de abandono familiar, muitas vezes,
falta de contato com filhos, gerando esse sofrimento profundo, adoecimento, demandando com isso tratamentos e medicação contínua. E podendo citar também, por exemplo, falta de espaço adequado como berçário. Doutor Marcelo, deixe-me interromper. Eu fiz mestrado em Portugal e fiz questão durante o período que lá permaneci, foram 9 meses, um período de gestação, né, já que estamos falando aí nessa área, e eu visitei diversos estabelecimentos prisionais. Uma primeira coisa me chamou a atenção: a maioria dos estabelecimentos dirigidos, mesmo os masculinos, por mulheres, por diretoras. Mas um me chamou muita atenção e eu trouxe essa ideia aqui para Nova Lima. Depois, no final, nós vamos comentar sobre isso. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte: eu vi em Portugal, não me lembro mais o nome da cidade, um estabelecimento prisional em que a criança ficava com a mãe enquanto estava sendo amamentada. Após um período que aí girava em torno de 6 meses, 4 meses, dependia muito da mulher e da criança, essa criança saía da cela onde ela estava junto com a mãe, cumprindo, entre aspas, pena, não é isso? E ia para uma creche existente no mesmo estabelecimento prisional, mas não fazendo parte do mesmo local, né? E a partir desse momento, a mãe visitava o filho na creche, não o filho visitava a mãe na prisão. E eu falei, olha, isso aí eu acho que é a melhor coisa que se pode fazer. Eu trouxe a ideia para cá, né? Nós quase que conseguimos, mas infelizmente houve um senão qualquer, né? Mas eu gostaria de complementar, desculpe-me, eu interrompi. Não, e é muito importante a sua colocação, doutor Juarez. Na verdade, é bom frisar aqui para os telespectadores, a nossa lei brasileira prevê esse direito, é um direito assegurado às mulheres gestantes e puérperas, no sentido de ter um espaço adequado, não só para gestar o seu filho, como para depois também cuidar, seguindo o modelo português. Perfeito. Agora, a prática é muito diferente da realidade. Infelizmente. Lamentavelmente, nós temos que nesse país, sobretudo em matéria de sistema penitenciário, o que existe é o caos total, né? É um desdém e é um desejo realmente da sociedade de vingança, que a gente sabe que não deveria funcionar assim, porque a pena já foi aplicada. Então, a pena aplicada é a cumprida, né? Fiscalizada pelo juiz de execução penal. Exigir, além disso, é você extrapolar os limites da pena. Infelizmente é o que mais a gente vê, né? É exatamente isso, né? Mas, doutor Marcelo, me diga uma coisa, me tire uma dúvida. Como é que foi o contato do doutrinador, não do magistrado, do doutrinador Marcelo com as recuperandas para a elaboração dessa obra? Essa obra é dividida em alguns capítulos, né? Nós temos aí 2 partes iniciais basicamente teóricas, discorrendo sobre o início de tudo, na humanidade como funcionava, o olho por olho, dente por dente, a vingança simplesmente com mutilações, torturas, né, a própria igreja na fase da Inquisição, e até chegarmos aí no momento atual. E nos capítulos posteriores, são os últimos que fecham a obra, nós já entramos efetivamente na abordagem do que é a PAC. Num primeiro momento, discorrendo teoricamente. Como ela nasceu, de que maneira foi concebida, em Minas Gerais, como ela veio, a PAC como política pública no estado de Minas Gerais também, como ela tem avançado Brasil afora, e temos também um capítulo sobre o levantamento de dados empíricos. E aí, nesse ponto, é que entra o doutrinador, né, no contato com as recuperandas, porque eu realmente estive várias vezes na sede, no Centro de Integração Social da PAC Feminina de Belo Horizonte, para ter esse contato com as recuperandas aplicando questionários. Foram questionários cuidadosamente elaborados, né, perguntas meticulosamente pensadas e elaboradas, né, de acordo com o foco do meu estudo, né, de acordo com o que eu pretendia levantar a título de percepção dessas recuperandas quanto ao próprio modelo apaquiano, dando voz e escuta, portanto, a elas, porque a gente não percebe isso.
nas literaturas, né? Eu escrevo o que eu penso, mas e quem está do outro lado? Lógico. Então daí veio então essa grande motivação minha. Eu quero saber o que ela pensa da APAC. É claro que aí nós estamos falando só da APAC Minas de Belo Horizonte, mas talvez isso possa ser ampliado para ganhar outras APACs também, porque de repente o pensamento da APAC, da recuperando que está em cumprimento de pena na APAC de Belo Horizonte, é o mesmo daquela que está em São João del Rei, por exemplo, em Itaúna, em tantos outros lugares Brasil afora, né? Nas APACs femininas que vão se ganhando corpo por aí. Então foi nesse momento que eu entrei na pesquisa de campo para colher os dados empíricos aplicando os questionários, e lá estive várias vezes, sempre de maneira muito isenta e ética, né? Importante frisar que essa ética foi totalmente observada desde o princípio, inclusive com o aval do próprio Conselho de Ética da UENG, né? Sem o qual não poderia ser aplicado o questionário, e concluímos então, com muito êxito, eu posso colocar, doutor Juarez, esse estudo com 69 recuperandas espontaneamente aderindo a proposta de respostas aos questionários ou às perguntas. À época, isso foi em maio de 2024, na APAC havia 126 recuperandas, das quais, portanto, 69 se prontificaram a responder. Que bom. Totalizamos 3.185 respostas. Que excelente. Doutor Marcelo, e com essa pergunta nós encerramos o nosso primeiro bloco, e como eu disse para o senhor, o nosso programa é dividido em 3, né? Nós estamos aqui então encerrando esse primeiro bloco. Daqui a pouco voltaremos para continuar essa nossa conversa tão proveitosa. Ok, também. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Nós estamos aqui trazendo mais um instrumento que compõe o nosso Centro de Memórias do INESP. Essa é uma peça bem antiga, isso aqui é um grampeador. Esse grampeador, durante muitos e muitos anos, foi utilizado em Belo Horizonte, na Secretaria de Justiça. E depois ele foi doado aqui para o INESP e faz parte do nosso Centro de Memórias, como eu disse, e que dentro em breve estará aberto para visitações públicas. É realmente uma peça que não se encontra em qualquer lugar. Doutor Marcelo, então vamos dar início agora a mais um bloco. E eu pergunto ao senhor, a pesquisa para a sua obra foi realizada em quais estabelecimentos penais? Eu sei que o senhor já me informou aqui, né, que foi no de Belo Horizonte, na APAC feminina. Mas o senhor teve a oportunidade de visitar ou de tomar conhecimento ou contato com outras APACs femininas? Ou outros estabelecimentos penais femininos, para fazer um paralelo? Eu já conhecia, na verdade, doutor Juarez, outros estabelecimentos femininos, especialmente o outro nosso existente em Belo Horizonte, né, componente do chamado sistema convencional, ainda hoje conhecido vulgarmente como Complexo Feminino Estevão Pinto, agora pelo Estado denominado Penitenciária Feminina 1. Então, eu já conheci esse estabelecimento de perto, né, até porque
trabalhei assumindo os processos de execução penal das sentenciárias que ali cumpriam pena, também já conhecia outras APACs femininas espalhadas pelo Estado, mas realmente o recorte da pesquisa ele se ateve à APAC feminina de Belo Horizonte. Então, portanto, para fins do estudo e da pesquisa aplicada, não foram realizadas outras visitas em outros estabelecimentos penais. Ah, ótimo. O senhor já abordou isso aí de uma forma assim, bastante superficial, né? Não pela sua competência, óbvio, né? Mas é porque é o tempo. E o senhor falou que normalmente a mulher é abandonada. E nós sabemos que a mulher não abandona o homem quando ele está no cárcere. Mas, em compensação, a primeira coisa que o homem faz é abandonar a mulher quando ela vai para o cárcere. O senhor confirma esse fato que todos nós temos contato? Doutor Juarez, infelizmente essa é uma máxima. De fato, muito frequentemente, não posso dizer que é sempre, mas muito frequentemente os companheiros abandonam as suas ex-companheiras que estão privadas de liberdade, que foram temporariamente restritas do direito de ir e vir. Agora, o contrário, de fato, não ocorre. O instinto feminino, talvez da proteção, né, eu posso dizer assim, essa é uma questão até mais possivelmente sociológica e psicológica, e não do direito, né, da proteção, prevalece mesmo nesses instantes. A mulher está ali firme, presente, prestando cuidados, comparecendo às visitas e impulsionando o companheiro, né, e estimulando, né, a sair daquele momento, sabendo que numa ocasião futura ele estará novamente em casa, né, e ela de braços abertos para recebê-lo. Isso aí. Vamos voltar a falar um pouquinho, doutor? Nós já abordamos isso aí, mais o senhor, evidentemente, né? A mulher mãe no sistema comum e no sistema APAC, a diferença ela é gritante. O senhor poderia citar alguns casos assim que tenham chamado a sua atenção ao longo de sua vida como magistrado em área de execução penal? Doutor Juarez, essa é uma questão muito delicada, porque na verdade a APAC tem falhado nesse ponto, lamentavelmente. A APAC é uma instituição reconhecidamente eficaz. Inclusive, a pesquisa aplicada por mim comprovou isso. São respostas das próprias recuperandas. A pesquisa revelou que 84% delas, das entrevistadas, e foram 69, como eu disse, se disseram preparadas para a liberdade. E que a APAC realmente faz um trabalho muito criterioso e muito eficiente e eficaz no que se refere ao retorno, que seria a reincidência, que ela é mínima, ela praticamente não existe. O cumprimento de pena é digno. Agora, lamentavelmente, nas APACs, pelo menos na de Belo Horizonte, não existe espaço para convivência, né, e esses cuidados, por exemplo, que há em Portugal, né, berçário e tudo mais, além para aquele momento mais delicado que seja, né, do aleitamento materno, não há esse espaço. O que nós temos de diferente a APAC sistema convencional é a visitação. A APAC estimula muito a visita da família às mulheres. Elas voltarão depois ao convívio social. Exatamente. Né? Então, nesse sentido, as visitas são realizadas, eu considero de maneira muito positiva, com o envolvimento da família. Os filhos são autorizados a ingressar, então o contato genitora-filho existe, e já no sistema convencional, né, até por tudo que cerca a própria entrada, né, já com a revista vexatória, né, existente, né, proibida, mas ainda praticada, lamentavelmente, né, e se inibe até as pessoas de irem aos presídios para visitas, especialmente mulheres, né, para visitar outras mulheres que estão aprisionadas. Então, eu vejo esse diferencial muito grande, mas eu também constatei que a APAC precisa de abrir os olhos e de se despertar para essa atenção de uma necessidade primária, que é a existência de um berçário para cuidados básicos até determinado momento. Isso ainda não existe. Doutor Marcelo, eu tive a oportunidade de presenciar uma cena que me marcou tremendamente, né, e que me incentivou a criar a creche na APAC feminina de Nova Lima. Um dia estava lá fazendo uma visita, me foge agora o nome do estabelecimento, indo para o aeroporto à esquerda, né?
era uma casa de recolhimento de pessoas com problemas mentais e transformaram num setor em que as mulheres gestantes, presas, eram para lá levadas. E eu estava lá no dia em que uma mãe foi separada do seu filho, porque a família estava em Belo Horizonte, né? E ela teria que ser levada para o interior de Minas Gerais. Gente, deixar a criança é lógico, estava deixando com a mãe dela, a mãe da presa, e ser colocada num camburão para ir para o interior. Foi uma das cenas mais fortes que eu vivenciei ao longo da minha vida. E olha que eu fui delegado de polícia durante 10 anos e 25 anos, sempre como juiz criminal. Foi uma cena que me marcou. E a hora que eu vi a questão lá em Portugal e vi que nós estávamos aqui prontos para construir, falei, não, isso em Nova Lima não irá acontecer. Doutor Marcelo, e a questão, nós falamos das mulheres no cárcere, mas e a questão do trabalho da mulher no cárcere, onde a metodologia APAC é aplicada? O que o senhor sentiu? Nós tivemos também o cuidado de fazer essas perguntas para as recuperandas. A APAC se notabiliza pelo trabalho que é oferecido e, se comparado ao sistema convencional, na verdade, ela está anos-luz à frente. Ela busca já quase que profissionalizar desde o ingresso da recuperanda dentro do Centro de Reintegração Social, no regime fechado. Então, no regime fechado, nós temos várias modalidades de trabalho, mas se destacando a laborterapia. Isso em obediência ao próprio método. Sim, é um dos elementos. Né? Um dos elementos, exatamente. A partir daí, já no regime semiaberto, nós temos efetivamente a profissionalização. E na APAC Feminina de Belo Horizonte, existem as formas de profissionalização intramuros e extramuros. Intramuros, para aquela recuperanda que não pode sair para trabalhar fora. Por algum motivo não preenche o requisito legal, por exemplo, né? Então lá eles disponibilizam oficinas, até fábrica de hostes. A APAC Feminina possui. Aqui em Nova Lima. Sim, e é um sucesso. Sim. É um sucesso. Numa parceria com a paróquia do Belvedere. Padre Alexandre. É mesmo. O Padre Alexandre é uma pessoa que para os nossos telespectadores, o Padre Alexandre teve e tem uma participação muito grande na questão das APACs. Exatamente. Ele é um admirador do trabalho. Sim. E contribui muito, inclusive, nesse sentido, com a profissionalização. E a APAC Feminina também conta com as parceiras, né? Que são empresas que recebem a mão de obra feminina, as recuperandas que estão cumprindo pena e que saem, portanto, com autorização judicial para trabalhar. E pode melhorar? Pode. Elas apontaram isso nas pesquisas. Apesar das muitas parcerias existentes dos trabalhos também disponibilizados, e sobretudo no semiaberto, voltados à profissionalização, elas entenderam, de acordo com as respostas dadas e a interpretação dos dados, que ainda há necessidade de aprimoramento. Que a APAC pode investir mais nesse sentido para que as necessidades delas sejam melhor compreendidas e elas, com isso, consigam melhor empregabilidade. Perfeito, perfeito. Doutor Marcelo, eu tenho certeza que o senhor tem o mesmo pensamento meu. É uma metodologia que, como o senhor disse, precisa ser melhorada, mas, de qualquer forma, é a melhor que existe. E nós vamos lutar sempre para que isso aconteça e que mais APACs apareçam no estado de Minas, fora do estado de Minas e até no exterior, porque nós já vendemos a nossa metodologia para o exterior. Nós estamos agora fazendo um pequeno intervalo para passarmos para o nosso bloco final. Dentro em breve voltaremos. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta.
cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para Todos é o que inspira a LPV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LPV ligar, diga sim! Bem, doutor Marcelo, vamos então, infelizmente, para o nosso último bloco, né? Eu gostaria de permanecer com o senhor aqui durante muito tempo, mas temos outras coisas aqui a fazer e quem sabe o senhor voltará aqui, porque existe alguma outra obra em pensamento? Doutor Juarez, a possibilidade de trabalhar, ela é real, porque foram 3.185 perguntas, evidentemente que nem um quinto delas aí eu consegui trabalhar pelo tempo curto e pela minha proposta, que não era exatamente um aprofundamento muito grande. Então, eu penso sim. Olha, que coisa boa. E só um detalhe, vou dizer, irei fazer um comentário agora aqui, né? Para o senhor e para os meus telespectadores. Veja uma coisa, eu fiz meu mestrado, né? Mas quando eu defendi a minha dissertação, eu coloquei que eu pretendia fazer um doutorado e um pós-doutorado. O tempo já passou para mim, mas depois que eu vi essa obra que eu gostei tanto, estou pensando seriamente em retornar aos bancos escolares, não obstante a minha idade. E quem sabe o senhor vai colaborar comigo, tá bom? Doutor Marcelo, o senhor chegou a ouvir falar sobre, afora o que nós falamos aqui hoje, evidentemente, mas o senhor chegou a ouvir falar sobre o funcionamento da APAC de Nova Lima, a PAC feminina, desculpe? Minimamente. Eu não tenho detalhes do funcionamento, mas eventualmente chegava ao meu conhecimento alguma notícia. Tá. Então eu vou, para a gente já encerrar aqui antes das suas considerações finais, eu quero dizer para o senhor uma coisa e para os nossos telespectadores também. Não só a PAC masculina de Nova Lima, mas como a PAC feminina, todas as duas foram construídas com dinheiro de Nova Lima. Não teve um tostão do Estado. A não ser uma complementação que nós fizemos, nós aumentamos em 4 o número de celas no regime fechado da PAC masculina. Mas a PAC feminina, que é o nosso tema aqui hoje, toda ela construída com dinheiro de Nova Lima, de empresários, de pessoas que colaboraram para esse funcionamento, com verba da aplicação da Lei 9.099, né? Tudo foi para lá. Infelizmente, houve uma mudança. Logo que eu me aposentei, pegaram a PAC feminina e transformaram num complemento da PAC masculina. Isso eu acho que deixou muita gente aqui extremamente chateada, porque eu fui defensor e continuo sendo defensor da municipalização da execução penal, né? Eu acho que o município tem que assumir essa condição. E ali, nos estabelecimentos prisionais, devem permanecer tão somente as pessoas daquele município, porque a possibilidade de recuperação é muito maior. Então a nossa PAC foi construída com verba da cidade e depois ela deixou de existir. Isso eu acho que foi um descaso muito grande das autoridades de então, né, para com a nossa comunidade. Mas nós ainda vamos continuar lutando para que ela retorne como a PAC feminina. Doutor Marcelo, as suas considerações finais nesse nosso encontro tão prazeroso. Doutor Juarez, eu quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade dada, né, de estar aqui com todos, apresentar um pouco da obra, né, informar que ela está disponibilizada em formato digital gratuitamente. Basta fazer uma pesquisa no Google lançando o título dela, que ela aparecerá direto dentro da página da editora, que é a Editora Expert. Ela é uma editora digital, né? Então, para quem tiver curiosidade de leitura, pode ser feita até por meio digital, via PDF. E eu quero também deixar um recado no que se refere especificamente à APAC. O objetivo, acima de tudo, com o livro, primeiramente com a dissertação e agora, né, na obra, que é uma réplica praticamente dessa mesma dissertação, foi de tentar contribuir. E contribuiu muito, pode ter certeza, hein? Eu espero que sim. Foi tentar contribuir
É de maneira acanhada, claro, né? Sempre muito limitada, né? Considerando realmente as minhas limitações, inclusive, mas ao mesmo tempo não desprezando a minha prática. Porque dos meus 21 anos de carreira, eu trabalhei por 18 anos dentro do direito penal. E desses 18 anos, pelo menos 12 com execução de pena. E sempre mulheres e homens. Então é uma prática razoável nesse tipo de serviço. Então, o objetivo aqui foi depurar o olhar da recuperanda da PAC Feminina de Belo Horizonte a respeito do trabalho realizado, com isso buscando elementos para que a PAC possa aprimorar o seu trabalho. Ótimo. É uma crítica, digamos, construtiva, se assim eu posso dizer, né? Sem desmerecer o belíssimo trabalho que a PAC faz há mais de 5 décadas. Né? Ela pode não ser a solução, mas ela é, sem dúvida nenhuma, o melhor que nós temos hoje no Brasil e, quiçá, no mundo. Doutor Marcelo, essas informações sobre a forma da pessoa acessar a sua obra está aparecendo aí na tela. Então, anotem, pesquisem, procurem e curtam muito essa obra, que é realmente uma obra exemplar. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Banqueta, foi muito elucidativa. Eu espero revê-lo dentro em breve com um novo programa. E aos nossos telespectadores, continue assistindo esse programa, onde nós procuramos trazer as melhores cabeças para discutirem conosco alguma coisa do nosso sistema penitenciário. Não deixem de assistir a esse programa.